Olá, meninos e meninas, eu sou Isabel e a aula de hoje é sobre interjeição. É uma aula bem pequenininha. Interjeição não é uma classe de palavras. Então existem alguns professores que quando ensinam classe de palavras, artigos, pronomes, numerais, acabam colocando a interjeição como se ela fosse uma classe de palavras. Mas a interjeição ela não é uma classe de palavras porque ela não pertence à oração. Quando a gente fala de artigos, pronomes, numerais, adjetivos, advérbios, todas essas palavras servem para compor a oração ou para ligar uma oração a outra oração, né? Para compor o período. Então, as interjeições, elas são, vamos dizer assim, estruturas de oralidade, que às vezes são colocadas dentro das orações, mas na hora que a gente vai separar o sujeito do predicado, a interjeição não fica nem no sujeito e nem no predicado, né? A interjeição, então, na verdade, é a escrita de uma coisa que irrompe do ser humano, do falante, numa situação de sentimento, né? A pessoa dá um chute numa pedra, tá de chinelo, rasteirinha, aquela unha já está encravada, bate aquela pedra, Nossa Senhora, né? Aquele Nossa Senhora que sai, ou outra coisa que saia, aquilo é uma interjeição, tá? Então, o professor Celso Cunha, que é um teórico muito conhecido e é base assim, da maior parte dos concursos, a gramática dele, a nova gramática do português contemporâneo, é uma gramática de base para a maior parte dos concursos. Ele diz o seguinte, ó, eu trouxe aqui para vocês, botei ali entre aspas, interjeição é uma espécie de grito, olha só que legal, é uma espécie de grito com que traduzimos de modo vivo nossas emoções. Então, tudo aquilo que a gente usa para traduzir esse grito, né, para traduzir as emoções, a gente vai chamar de interjeição. As interjeições não constituem uma classe de palavras, ao contrário do que muitos pensam, tá? Pois, na verdade, são vocábulos frase, ou seja, traduzem sentimentos súbitos e espontâneos, equivalendo a frases emocionais. Então, se eu tenho uma frase assim, João então andava e pensava, ai que tristeza, e seguia adiante. Esse ai que tristeza, que é o que ele pensava, né, que é o objeto ou o discurso direto, esse ai não tem função sintática nenhuma, ai que tristeza. Esse ai não tem função sintática nenhuma, não pertence a uma classe gramatical, não é um artigo, não é um substantivo, não é nada, ele é apenas aquele respiro, né? Aquele grito, que pode não ser um grito, mas pode ser, né, um desabamento do ser humano. Isso é interjeição, ele expressa a emoção, tá? Na escrita, as interjeições vêm de regra acompanhadas do ponto de exclamação. Então, reparem, as interjeições vêm de regra, ou seja, vêm obrigatoriamente acompanhadas do ponto de exclamação. Por quê? Porque é um grito, é uma frase emocional, tem que vir acompanhada de exclamação, senão não é uma interjeição, né? Então tá lá, o Celso Cunha, nova gramática do português contemporâneo. Aí o próprio Celso Cunha vai fazer uma diferença entre o que é a interjeição, que é uma palavra só, e aí ele cita uma porção delas, ai, ui, i, u, ó, tem uma porção, né? De coisas assim bem primitivas mesmo, né? E aí, por exemplo, ele fala do ai. Ele diz que o ai pode significar surpresa, pode significar medo, pode significar dor. Repare, é a mesma palavra, né? Ai, que pode significar coisas completamente diferentes, Então, o que vai fazer que a gente saiba, que a gente interprete que o ai está significando surpresa? O contexto. O ai sozinho não dá para a gente dizer que sentimento que ele está expressando. Esse ai só vai fazer sentido quando a gente lê o texto e aí saber quem é que está produzindo esse ai, em que circunstância, né?
Então, se ele está com medo, se ele está com dor, se ele está surpreso, só o contexto é que vai dizer, tá? E ele cita também as locuções interjeitivas. Como a gente já viu em várias outras classes gramaticais, existe o adjetivo e a locução adjetiva. Existe o advérbio e a locução adverbial. Existe o verbo e a locução verbal. Existe a preposição e a locução prepositiva. Existe a conjunção e a locução conjuntiva. Então, qual é a diferença? Quando a gente fala de advérbio, adjetivo, preposição, conjunção, a gente está falando de uma palavra só. Quando a gente fala de locução, a gente está falando de 2, 3 palavras que formam o advérbio, o adjetivo, a preposição e assim por diante. Então, a interjeição é uma palavra só. A locução interjeitiva é um grupo de palavras, tá? Que de maneira geral é chamada de interjeição, como de maneira geral a gente chama a locução adverbial de advérbio e assim por diante. Então ele fala, ó, ai de mim, né? Esse ai de mim pode significar desespero. Ai de mim, o que eu vou fazer agora sem você? Então, ai de mim pode indicar desespero, pode significar medo, né? Enfim, pode significar uma porção de coisas, vai depender do contexto. Ora bolas, né? Aí tem umas coisas mais antigas, mais da época lá do Celso Cunha, né? Raios te partam, né? Valha-me Deus, Deus me livre, puxa vida, macacos me mordam é muito velho, né? Imagina, alguém falar hoje, macacos me mordam, né? É muito antigo. Mas reparem, se você tiver uma frase, um texto, e aí então fulano disse, macacos me mordam é uma oração? Não é uma oração, não. Ah, mas você falou que se tiver verbo é oração? Mas aqui o verbo não é verbo. O verbo aqui está somando com o me, que está somando com o macacos e está fazendo uma locução interjeitiva. Então aqui o verbo não é verbo, não. Aqui o verbo vai se somar com as outras 2 palavras para formar uma interjeição. Quando nós temos uma locução adjetiva, nós temos um substantivo formado. Por exemplo, o menino de óculos. De óculos é preposição mais substantivo. Agora, óculos é substantivo? Não, porque ele não está sozinho, ele está junto com o de. E aí, de óculos é uma locução adjetiva. Então, macacos me mordam ou raios te partam não são orações, tá? Então tem verbo, mas o verbo está formando aqui, junto com as outras palavras, uma interjeição. Reparem, por exemplo, os palavrões. Os palavrões todos que vocês conhecem são interjeições, não são? Todos. Às vezes um mesmo palavrão que vocês falam podem servir, e primeiro, vocês não falam em qualquer circunstância, é sempre uma situação emocional, né? E, pelo menos deveria ser, né? Uma situação emocional, são interjeições. E, às vezes, o mesmo palavrão serve para várias circunstâncias, o mesmo palavrão. Significa alegria, tristeza, ódio, mesma coisa. Então, a maneira como a gente usa o palavrão é exatamente a maneira como se usa aqui a locução interjeitiva. Existem palavrões que são trechos inteiros, que tem pronome relativo, verbo, e aí você vai dizer que o palavrão é uma oração, tem sujeito, verbo e complemento? Não tem. Então, as interjeições são palavras únicas. As locuções interjeitivas são várias palavras, mas o conjunto forma essa expressão de sentimento. Então, as interjeições não são uma classe de palavras e as interjeições não constituem período, não são orações. Elas são como se fossem assim, frases emocionais, como o Celso Cunha disse, são frases emocionais. Tá? Elas não são passíveis de nenhuma análise sintática, porque aquilo que está sendo dito não está sendo dito de verdade. Quando a pessoa fala lá, macacos me mordam, realmente ela quer que apareça uma porção de macaquinho para ficar mordendo ela? Não. Então, não é uma oração, não é um verbo no imperativo, não é nada disso. Não é passível de se fazer análise sintática
com as interjeições. A gente vai interpretar sempre como um conjunto de oralidade. E pronto, acabou a história. Tá bom? Bom, meninos, então, de interjeições, por enquanto tá bom. Até a próxima.